Olá, meus amores do sexto ano, que é a professora Geice, para darmos início a mais uma aula de arte. Vamos lá? Bem, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre as anedotas, certo? Geralmente, quando as famílias se reúnem, né, as famílias têm a tradição de se reunirem aos finais de semana ou em datas comemorativas. E naquele momento em que a família está numa situação mais descontraída, é muito comum acontecer essas anedotas. Tia, mas o que é anedota? Vamos descobrir agora. A anedota é um gênero textual que apresenta narrativa composta por diálogos diretos e situações do cotidiano que surpreendem o interlocutor. Ela relata uma história curiosa ou engraçada, que geralmente tem o intuito de provocar risos nas pessoas que estão ouvindo. Produzida em sua maioria na linguagem oral, a anedota também está presente na linguagem escrita. Entendê-la pode envolver fatores como entonação, capacidade oratória do intérprete e até representação. Como qualquer texto narrativo, é construída com base em enredo, narrador, personagem e passagem de tempo. Esse gênero textual é comum em ambientes informais e descontraídos e explora diferentes áreas da atividade humana. Transporta através do riso uma reflexão sobre as diferentes formas de comportamento e expressões de vida. A etimologia do termo anedota vem do francês anecdote, que deriva do grego anecdota, que significa algo ou coisa impublicável. Um dos poucos gêneros textuais capazes de despertar o riso é usada como um recurso humorístico do cotidiano. A maioria de suas narrativas passam por modificações devido ao tempo e transmissão de boca a boca, que acabam exagerando os casos. Ou seja, cada vez que a mesma história é contada em tempos diferentes por pessoas diferentes, a história também se modifica, embora ela esteja se referindo ao mesmo acontecimento. Mas cada pessoa tem um jeito diferente de contar, o momento em que vai ser contado, né, a gesticulação, a entonação com que aquela pessoa vai contar aquela história engraçada faz toda a diferença para que as pessoas a achem engraçado ou não, né? E existem alguns tipos de anedota. Histórias curtas de sequência narrativa, geralmente as anedotas não têm autor conhecido, pois trata-se de textos de domínio coletivo. A finalidade dessas narrativas é suscitar o riso e divertir o interlocutor. A depender do teor das anedotas, elas podem ser contadas em diferentes locais. Depende ali, né, do contexto, se não é algo muito impróprio, né? Embora sejam rápidas, com poucos personagens e em espaço e tempo reduzido, as anedotas não perdem a essência do texto narrativo. Elas são destinadas a diferentes públicos e temáticas. Podem ser narrativas infantis com teor leve, adequadas para criança, ou com um teor sarcástico e até mesmo de duplo sentido, né? Utilizando personagens caricaturados, em determinados contextos, uma anedota utiliza temas preconceituosos e ofensivos. Então tem que ficar bastante atento com isso aí para saber se no momento que você está contando aquela anedota, você não está ofendendo alguém, né? Algumas delas implicam uma linguagem até com palavras de baixo calão, por exemplo, e já não é legal, já não é próprio para qualquer ambiente, para qualquer pessoa, certo? As anedotas são consideradas sinônimos de piada, historieta, episódio e caso. Os temas mais comuns das narrativas breves são histórias nas quais os personagens são apresentados como seres desprovidos de inteligência, né, com pouca inteligência. Na maioria das vezes são ridicularizados, principalmente em situações como português, com as loiras, com sogras, com homossexuais, com pessoas acima do peso, né, chamados gordinhos. São muito comuns, né, as pessoas fazerem anedotas sobre esses personagens. As características das anedotas. As anedotas são tipos de texto capazes de provocar uma reflexão rápida sobre as diversas formas de comportamento. Os principais temas abordados têm relação com conteúdos reprimidos, como sexo, preconceito, classe social, política, etc. As principais características das anedotas são textos com enredo simples e narrativa curta, utilização de histórias populares,
trabalha com fatos divertidos que podem ou não ser reais, cuja finalidade é levar à descontração, utiliza o recurso da linguagem coloquial e simples, com tom humorístico, apresenta mensagens com duplo sentido e a exploração do sarcasmo e da ironia. E existe uma diferença entre a anedota e a piada, certo? Elas não são exatamente a mesma coisa. As anedotas se diferenciam das piadas em alguns pontos. Embora possuam humor e tenham o intuito de divertir e fazer as pessoas rirem, as anedotas possuem outras motivações, Para além da comicidade, elas expressam características particulares de personagens ou espaço, lançando mão do sarcasmo e da ironia. Em termo literal, a anedota possui praticamente o mesmo significado e o sentido da piada. No Brasil, está cada vez mais em desuso, sendo lembrado apenas em narrativas com conteúdo humorístico, e por isso é comum a confusão entre anedota e piadas. Já em Portugal, usa-se a anedota principalmente para designar uma narrativa irônica, cuja conclusão provoca o riso. A piada é reservada para um dito espirituoso, uma referência indireta e satírica dirigida a alguém. Para entender a diferença entre as duas narrativas, é preciso se atentar para um detalhe básico. De modo geral, a anedota sempre apresenta duplo sentido, enquanto a piada costuma ser direta e com a finalidade cômica. É um breve relato cujo final tem por objetivo provocar risos ou gargalhadas em quem ouve. Então, essa é a principal diferença observada nas características entre a anedota e as piadas, tá certo? E como será que surgiu esse costume de contar essas histórias engraçadas, essas anedotas, Lembrando que nós estamos estudando o capítulo 5, onde estamos falando justamente sobre isso, a arte de contar histórias. E hoje nós estamos falando sobre a arte de contar essas histórias engraçadas, Que são chamadas piadas ou anedotas, certo? O costume de se falar contos engraçados originou-se no mundo grego. Na Grécia foi descoberto o primeiro livro de piadas engraçadas que ridicularizavam culturas diferentes, como os eunucos e os escravos. Na Idade Média, o hábito de narrar anedotas era considerado como polêmico, pois ao mesmo tempo em que muitos clérigos protegiam o riso, como São Tomás de Aquino, outros diziam que sorrir era uma prática ligada ao diabo. Nesse tempo, a imagem do bobo entrou na moda. Eles zombavam de todas as pessoas, de reis às categorias mais inferiores. Na Inglaterra, principalmente no século XIX, os enigmas ficaram bem conhecidos e era como o costume de familiares irem repousar em casas de campo, nas quais as piadas eram contadas. No Brasil, a tradição da piada gerou algumas curiosidades, com o aparecimento das piadas de Portugal, que ironicamente originaram-se de chacotas dos próprios portugueses, os quais trouxeram histórias do seu país. Atualmente é bem engraçado enviar piada aos conhecidos, pois elas são modos legais de se manter a amizade. Além disso, tem variados meios de encontrar piadas, tanto em revistas quanto pela internet, em que se consegue uma grande variedade de modelos e assuntos. As piadas são boas receitas, visando o melhor humor e também em função do bem-estar, certo? Então, só temos que tomar cuidado, gente, com aquele contexto que eu falei, saber até onde realmente é só uma piada, só uma brincadeira e saber se você não está realmente ofendendo alguém, sendo desrespeitoso, praticando alguma espécie de bullying, tá bom? Então, na hora da brincadeira, todos os envolvidos têm que achar engraçado. Se só você acha engraçado e a outra pessoa se incomoda, então já não é mais engraçado, não é mais brincadeira, não é mais piada. Você está ali incomodando aquela pessoa, praticando um desrespeito, tá certo? Então, a partir do momento que a pessoa que está recebendo a história não gosta ou se ofende, então é hora de cortar, é hora de parar, porque não está sendo mais uma brincadeira saudável, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer esse tipo de história. Na nossa aula eu vou querer saber de vocês, certo? Ver vocês me contando histórias engraçadas, histórias que aconteceram com vocês, histórias das famílias de vocês, tá bom? Então um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!